Oi, gente, estou usando uma câmera nova. Não sei se esse vídeo vai dar certo, mas vamos lá. Eu fiz um vídeo falando sobre os conceitos, explicando a minha visão de que os conceitos não existem, né? Eu quero aprofundar nesse tema porque eu acho que isso é um pouquinho complicado de entender, mas quando você entende, isso realmente muda a sua vida, né? Porque toda a nossa vida é baseada em diretrizes conceituais. E quando a gente entende que os conceitos não existem, a gente começa a se descondicionar, descondicionar todos os nossos padrões, né? Para ficar mais claro, né? Por exemplo, todo mundo quer ter sucesso, quer fazer sucesso. A pessoa norteia a sua vida em busca disso. Não todos, né? Mas é um padrão que a maioria segue. E a pessoa sequer para se perguntar, mas o que significa sucesso? O que é ter sucesso, né? E de repente a pessoa gasta o seu tempo, a sua energia é, em busca de um conceito, que é o conceito de sucesso que está implícito, né? Aquele conceito implícito socialmente de sucesso, que é basicamente ter dinheiro, né? Ou se você tem uma carreira específica, atingir o auge na carreira, ou nas redes sociais ter muitos seguidores, muitas curtidas. Esse é o conceito de sucesso. E a pessoa geralmente adere ao conceito, né? Adere àquela ideia sem se dar conta, porque por causa da necessidade que a gente tem, que todo mundo tem, de se sentir validado, né? De se sentir validado e se sentir valorizado. Então, quando você. Só que se você parar para se questionar, você vai ver que essa necessidade sua, que é uma necessidade humana legítima, né? Se sentir. De sentir que tem valor, ela está sendo mal direcionada, né? Você não precisa ter aplauso da sociedade, né? E nem mesmo admiração das pessoas que você conhece. Para você se sentir bem, né? Para você sentir que você tem o seu alto valor. Mas isso já é papo para um outro vídeo. Mas voltando à história dos conceitos, né? Que não são coisas que existem, na verdade, são apenas projeções mentais. E falando do sucesso, eu tava vendo, essa semana eu descobri um canal que acho que é Jona Jinton, só que acho que não se fala assim, é um canal de uma sueca, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, que é uma sueca que vive assim lá no norte da Suécia, né, num povoadinho, ela foi morar lá, se isolou lá já há vários anos e abandonou a cidade, os estudos e foi morar lá no meio da natureza e ela fica lá pintando, né, escrevendo, desenvolvendo assim expressões artísticas, né, em meio à natureza. E aí ela fica mostrando a vida dela, né, a simplicidade da vida dela, o trabalho dela, além dela trabalhar com arte e tal, é basicamente aquele trabalho de cuidar das coisas do dia a dia para sobreviver, né? Para viver, para seguir o ritmo da vida, das coisas que você precisa, se alimentar, né? Se aquecer, enfim. E agora ela tem um noivo lá, né? E eles vivem eles dois lá, isolados, e o cachorro. E quando eu vi esse canal, eu fiquei encantada, né? E fiquei pensando sobre esse conceito de sucesso, né? E observando ela nos vídeos, assim, como ela parece ser feliz e realizada com aquela vida, sabe? Uma realização interior, assim, não aquela coisa forçada, sabe? De Instagram ou rede social que a pessoa tá sempre com aquele sorriso falso, né? Mas ela transparece assim aquela realização assim interior, assim, realização verdadeira, né? Gente, eu tenho que matar uma barata aqui que tá andando aqui. Quando faz calor, né? Essa semana faz calor aqui na minha casa, dá muita barata, tá? Eu não tô tão evoluída assim para não matar as amigas baratas, mas ok.
Mas agora eu já perdi ela de vista. Enfim, então, conceito de sucesso, né? E para dar um outro exemplo, um amigo meu esses dias veio falar comigo. Olha só a importância de você se questionar suas crenças e os conceitos, questionar os conceitos nos quais você está se baseando para viver a sua vida, né? O meu amigo se formou e aí ele queria estudar para concurso. E ele tem possibilidade, né, de ficar em casa com os pais e ficar estudando por um tempo, né? Ele tem essa possibilidade, essa condição, digamos, né? Essa estrutura familiar, financeira. Só que ele veio me dizer que ele estava pensando em trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Aí eu comecei a conversar com ele, né? E falei, tá, mas tu tem claro o que tu quer, né? Tu quer trabalhar na iniciativa privada ou tu quer realmente concurso, tu tá em dúvida, como é que é? Ele falou, não, eu não tô em dúvida, eu sei que eu realmente quero estudar e, e fazer concurso, né? E ele é uma pessoa, assim, bem dedicada, então ele não tá, assim, enrolando, digamos, né? Mas ele falou, mas é que eu ficar em casa só estudando, né? Agora que eu me formei, ficar em casa só estudando, ai, não dá porque eu me sinto muito inútil. Então, olha só, ele tá pautando o direcionamento da vida dele nesse momento num conceito, né? Num sentimento que tem como base um conceito, né? Um conceito de que ele estará só estudando em casa, ele está se sentindo inútil. Aí eu perguntei, tá, mas tu tá sofrendo pressão, assim, né, dos teus pais pra tu tomar um rumo logo? Ele, não, eu é que me sinto inútil. Então vamos dissecar o conceito, né? Aí eu falei, mas tu se sente inútil e por que assim? O que é ser inútil, né? Ou o que é ser útil? Até há pouco tempo tu estava estudando numa faculdade particular, né? E os teus pais estavam gastando com a faculdade, né? E agora, e agora tu se formou e aí por que agora com a tua formatura tu passou de útil para inútil? Para quem antes tu estavas sendo útil, né? Aí ele ficou pensando assim, na verdade para tua família tu tá até mais útil, porque agora tu não tá gastando com faculdade, né? Se eles compreendem que esse é um momento diferente, que é um momento de tu investir numa opção que tu tá fazendo, né? E tu não tá assim, sentado no sofá assistindo sessão da tarde, tu tá realmente estudando, né? Então, qual que é o problema, né? Antes tu tava sendo útil para quem? Tava sendo útil para a faculdade, tu tava sendo útil, porque tu tava pagando, né, o curso, e agora tu tá sendo inútil para quem? Só se for para a universidade, né? Então, olha só, eu só tô querendo dizer o seguinte, né? E conversando assim com ele, ele foi se dando conta disso, né? Que ele tava. Porque existe essa crença social de que se você tá só em casa estudando e ainda por cima não fazendo um curso regular, oficial, mas estudando por conta própria, né? Tem aquele olhar, aquele julgamento, né? Tipo, tá enrolando, não tá fazendo nada. Tem pessoas que realmente enrolam, mas não era o caso dele, né? E a família dele sabia disso, mas é o medo do julgamento da sociedade, né? Então, por medo do julgamento, você acaba não seguindo o caminho que você sente que é o que você realmente quer. Então, aquela crença de estar se sentindo inútil gera o quê? Uma sensação de desvalor, né? Só que se você vai questionando o conceito, você vai vendo que se trata apenas de uma crença, né? Apenas de uma crença, de uma diretriz conceitual da sociedade, entende? Que acaba te limitando. Então, em tudo você tem que examinar os conceitos, né? É por isso que
Isso é examinar os conceitos que dão base à sua vida, né? E aí Sócrates tem aquela famosa frase dele, né? Uma vida, não sei exatamente os termos, mas né, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. O que é uma vida examinada? É você viver a sua vida consciente, sempre se aprofundando e percebendo em quais paradigmas conceituais você está se baseando, né? Quais são as diretrizes conceituais da sua vida. E você tem que questionar essas diretrizes para ver se elas realmente fazem sentido e são válidas ou são apenas diretrizes conceituais que você internalizou da sociedade, né, naquele anseio interior que a gente tem de se sentir validado socialmente, né? Então, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. E você só tem que pegar os conceitos que você está usando na sua vida para tomar suas decisões e se aprofundar dentro daquele conceito, para ver se ele se sustenta, né? É por isso que Sócrates e o método socrático, quando ele conversava com as pessoas, alguém falava, isso é assim, né? Como que são as conversas hoje em dia na nossa sociedade? Uma pessoa fala, isso é assim. Aí a outra pessoa chega e fala, não, isso é assado. É uma contraposição de pontos de vista, né? Sócrates não fazia isso. Ele não contrapunha o ponto de vista. Ele não rebatia, né? A pessoa chegava e falava o ponto de vista dela e ele fazia o quê? Ele ia aprofundando no ponto de vista da própria pessoa, né? Dissecando os conceitos, desconstruindo o conceito da pessoa, né? Então, em vez dele rebater diretamente, ele fazia a própria pessoa perceber que aquele ponto de vista dela não se sustentava por si próprio, né? E eu acho que a desconstrução, né, das crenças, das famosas crenças limitantes, se trata disso, né? Se trata de você, em vez de simplesmente ir reproduzindo conceitos, você se dá conta que os conceitos são relativos e dependem do significado que você dá para eles, né? E cada parâmetro conceitual que você usa na sua vida para tomar suas decisões, para decidir o que na vida é importante para você, as diretrizes conceituais, né, que você aceita devem ser questionadas, né? Se você gostou desse vídeo, curte, é importante curtir. Deixa o seu comentário aí e vamos desconstruindo os conceitos que são muitos, né? São muitos. Um beijo e no que eu puder te ajudar nesse processo, pode contar comigo. Até o próximo vídeo.